Hoje, embarcaremos em uma jornada por uma das terras mais exuberantes e imprevisíveis do planeta. Um lugar onde a natureza é extraordinária e, ao mesmo tempo, brutal. Bem-vindos à Indonésia, um país onde a beleza e a adversidade se entrelaçam em uma sinfonia única de contrastes. Este arquipélago colossal, com mais de 17.500 ilhas, é um santuário de vida selvagem e uma natureza indomável que revela tanto maravilhas quanto desafios. Indonésia, terra de fogo. A Indonésia, oficialmente reconhecida como República da Indonésia, está situada entre os continentes da Ásia e da Oceania e entre os vastos oceanos Índico e Pacífico. Suas ilhas principais incluem Sumatra, Java, a parte sul de Bornéu conhecida como Kalimantan, Celebes, em indonésio Sulawesi, e a parte ocidental da Nova Guiné, chamada Papua. Com um clima tropical quente e úmido, a Indonésia é caracterizada por suas planícies litorâneas, majestosas montanhas e uma série de vulcões ativos. Aqui, a natureza reserva tanto enigmas quanto maravilhas, aguardando serem descobertos em cada canto deste paraíso exuberante. As ilhas misteriosas da Indonésia abrigam um número surpreendente de mamíferos gigantes. Talvez o mais surpreendente seja uma espécie de elefante encontrada somente nesta ilha. Essa fêmea adulta lidera uma pequena manada, caminhando vagarosamente até a fonte de água mais próxima para saciar a sede dos elefantes. Apesar de o clima em Sumatra ser extremamente quente, também é extremamente úmido, e quando chove é torrencial.
que ajuda muito estes elefantes, já que eles bebem mais de 100 litros de água todos os dias. Como esses elefantes chegaram às ilhas da Indonésia é uma questão que deixou os cientistas perplexos durante anos. A resposta é surpreendente, porém simples. Eles andaram. Evidências geológicas mostram que Sumatra era conectada ao continente asiático. Na verdade, a maior parte da Indonésia era uma única massa terrestre. Milhões de anos atrás, os ancestrais desses elefantes gradualmente migraram da África, passaram pela Ásia e chegaram até aqui. Mas, há cerca de 7.000 anos, um aumento no nível do mar transformou a Indonésia em uma nação insular, aprisionando esses animais gigantes em seu novo lar. Apesar de ser o maior animal da Sumatra, esse elefante gigante precisa caminhar com cuidado, pois à espreita, em seu território, está uma das cobras mais venenosas do mundo. Uma picada dessa cobra real é o bastante para matar um elefante asiático adulto. Ela possui duas presas curtas e fixas na parte da frente de sua boca que canalizam o veneno no corpo das vítimas. A maior parte da pele dos elefantes é muito grossa para as presas da cobra real penetrarem adequadamente, mas a tromba sensível é muito mais vulnerável a uma mordida defensiva, caso a cobra sinta-se ameaçada. Mas para não ser pisoteada, a cobra real usa seu corpo e aplica botes à distância. É o bastante para que o elefante aprenda a não mexer com quem está quieto. Bem acima do chão da floresta, na densa copa das árvores, a selva da Indonésia esconde um tesouro verdadeiramente único e majestoso, o orangotango. Estes gigantes arbóreos, encontrados exclusivamente nesta região, são os maiores habitantes de árvores do mundo. Adaptados a uma vida completamente arbórea, esses primatas possuem braços longos que podem alcançar até 2 metros de envergadura, permitindo-lhes balançar graciosamente de árvore em árvore.
No norte da ilha, o Parque Nacional de Gunung Leuser serve como um dos últimos refúgios para o orangotango de Sumatra. Esses orangotangos são menores e mais esbeltos que seus parentes de Bornéu. Reconhecidos como um dos primatas mais inteligentes do reino animal, os orangotangos demonstram habilidades impressionantes. Normalmente, os orangotangos passam a maior parte de suas vidas nas alturas das árvores. Aqui, a dezenas de metros acima do chão, eles comem, dormem e até dão à luz. As fêmeas são significativamente menores que os machos, pesando cerca de 1/3 do peso deles. Esta mãe, como muitas outras, terá apenas um filhote em toda a sua vida. O filhote se agarra firmemente aos pelos da mãe, enredando-os entre seus pequenos dedos, enquanto ela se move graciosamente pela copa das árvores em busca de alimento. Ele depende inteiramente dela para segurança e nutrição. Até que atinja a maturidade, por volta dos 8 anos de idade, ele estará sob a constante proteção da mãe. Nas copas das árvores, ele está relativamente seguro, aprendendo com a mãe como sobreviver na complexa e rica teia da selva. Ela sabe que é crucial manter seu filhote longe do chão, onde perigos e predadores espreitam. O tigre de Sumatra, com suas listras distintas e olhos penetrantes, é um símbolo da beleza e força da vida selvagem da Indonésia. Sua pelagem listrada não apenas é bela, mas também proporciona uma camuflagem eficaz nas sombras da floresta. Comparados com outros tigres, os tigres de Sumatra têm uma pelagem mais escura e listras mais estreitas, características que os distinguem e os tornam únicos. Seus olhos penetrantes e focados são outra marca registrada, conferindo-lhes um ar de mistério e majestade. Esses grandes felinos desempenham um papel vital na saúde dos ecossistemas, controlando as populações de herbívoros e garantindo a biodiversidade.
Ao entardecer, os tigres de Sumatra emergem de seus esconderijos, juntamente com uma enormidade de espécies noturnas. Uma destas espécies é o urso malaio. Nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, vive uma das criaturas mais encantadoras e elusivas do reino animal, o urso malaio. Com sua pelagem brilhante e a distinta marca em forma de meia-lua em seu peito, este urso é um símbolo da diversidade e beleza da vida selvagem asiática. Suas longas e curvas garras são perfeitas para escalar, enquanto sua língua excepcionalmente longa é ideal para extrair mel e insetos de pequenas fendas. Sua pelagem curta e brilhante ajuda a dissipar o calor nas florestas tropicais quentes e úmidas. Esses ursos são principalmente solitários e têm um comportamento noturno. Durante o dia descansam em árvores ou em cavernas, mas à noite saem para procurar alimento. Eles têm uma dieta variada, que inclui frutas, pequenos mamíferos, insetos e especialmente mel. Suas habilidades de escalada e seu olfato apurado permitem que encontrem comida em locais difíceis de alcançar. A 1.700 quilômetros para o sul, chegamos à ilha de Java, situada no coração do arquipélago indonésio. É uma terra rica em história, cultura e biodiversidade. Java é a ilha mais populosa da Indonésia e é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, que variam de montanhas vulcânicas e florestas tropicais densas a extensas planícies costeiras. Mas além de sua beleza natural e riqueza cultural, Java é um refúgio vital para diversas espécies de animais. Os gibões de Java, também conhecidos como gibões de mãos brancas, são primatas arborícolas que habitam as densas florestas da ilha. Esses gibões são conhecidos por seus longos braços e mãos habilidosas,
que utilizam para se balançar agilmente de árvore em árvore, um movimento conhecido como braquiação. A braquiação permite que eles se desloquem rapidamente pela copa das árvores, evitando predadores e acessando alimentos. Os gibões de Java vivem em pequenos grupos familiares, consistindo de um casal monogâmico e seus filhotes. Essas famílias são territoriais e defendem vigorosamente seu espaço com canções matinais, que são duetos complexos e altos realizados pelo casal. Sua dieta é principalmente frugívora, mas eles também consomem folhas, flores e insetos. A disponibilidade de frutas na floresta determina seus padrões de movimento e comportamento alimentar. Mas os parques e reservas ambientais são um refúgio e proporcionam segurança e prosperidade da espécie. Os macacos cinza de cauda longa, também conhecidos como macacos de crab eating, são uma das espécies de macacos mais comuns em Java. Eles são altamente adaptáveis e podem ser encontrados em uma variedade de habitats, desde florestas tropicais até áreas urbanas e costeiras. Vivem em grandes grupos sociais que podem incluir dezenas de indivíduos. Esses grupos têm uma estrutura hierárquica bem definida, com machos dominantes liderando e defendendo o grupo. São onívoros e têm uma dieta variada que inclui frutas, folhas, pequenos animais e até alimentos humanos nas áreas urbanas. Devido à sua adaptabilidade, eles frequentemente entram em contato com humanos, o que pode levar a conflitos, especialmente em áreas turísticas e agrícolas. Atualmente, esses macacos estão se tornando mais comuns nas cidades devido à facilidade de acesso a alimentos. No entanto, isso tem gerado vários problemas, tanto para os macacos quanto para a população. Já houve registros de macacos mordendo pessoas e também sendo mortos nas cidades, o que levou as autoridades da Indonésia a adotarem medidas de controle sobre essa espécie. Java é um verdadeiro paraíso para os primatas, abrigando uma variedade de espécies fascinantes e ecologicamente importantes. Os gibões de Java, com suas canções matinais e habilidades acrobáticas.
E os macacos, com sua adaptabilidade e comportamento social complexo, como o macaco de cauda de porco, macaco preto de crista e o Slow Loris. Proteger estas criaturas notáveis é essencial para manter a biodiversidade das florestas tropicais de Java e de todo o Sudeste Asiático. Java também é o lar de muitas aves, incluindo o calau-rinoceronte, que se destaca por seu grande bico curvado e uma estrutura óssea parecida com um chifre, especialmente protuberante nos machos. Estas aves podem atingir até 120 centímetros de comprimento, tornando-se uma das maiores espécies de calaus. São encontradas em florestas tropicais por quase todo o Sudeste Asiático, preferindo áreas com árvores altas, essenciais para a nidificação. Eles desempenham um papel crucial na dispersão de sementes, contribuindo para a saúde das florestas. Os calaus são conhecidos por seu comportamento de nidificação único, onde a fêmea se enclausura em um buraco na árvore, que é selado com lama e fezes, deixando apenas uma pequena abertura para o macho passar comida. Outra ave é o bulbul de peito amarelo. Eles têm plumagem marrom acinzentada, com um peito amarelo brilhante, seu traço mais distintivo, além de um topete levemente ereto, relativamente pequeno, medindo cerca de 20 centímetros de comprimento. Altamente adaptável, pode ser encontrado em uma variedade de habitats, incluindo florestas secundárias, jardins, plantações e áreas urbanas. Os bulbuls são conhecidos por seu canto melodioso, um som comum nas áreas onde vivem. Aqui também vive a segunda espécie mais ameaçada de rinoceronte do mundo. Ele tem algumas características únicas,
e apesar de parecerem com seus primos indianos, eles são menores e têm um focinho um pouco mais proeminente, com um único chifre. Estima-se que atualmente existam menos de 100 indivíduos na natureza. Aqui em Java, eles encontraram no Parque Nacional Ujung Kulon, um refúgio. Outro animal fascinante é o leopardo de Java, uma subespécie do leopardo, endêmica da ilha. Este felino notável é conhecido por seus olhos cinza-prateados e pelagem marrom clara, salpicada de manchas negras que não seguem um padrão definido em seu corpo. As manchas dos leopardos de Java, semelhantes a rosetas em anel, cobrem desde o rosto até os membros. Estas manchas são cruciais para sua camuflagem nas árvores e florestas, permitindo-lhes emboscar presas de cima sem serem detectados. Para algumas tribos javanesas, o leopardo de Java é mais que um animal. Ele é visto como um símbolo de prosperidade e o guardião das florestas, fornecendo água saudável e ar puro aos seus habitantes. Na ilha de Java, destaca-se o Monte Bromo, um dos vulcões mais visitados e ativos da região. Situado no Parque Nacional de Bromo Tengger Semeru, este vulcão atrai turistas de todo o mundo com suas paisagens deslumbrantes e atividade vulcânica constante. O Monte Bromo, com uma altura de 2.329 metros, é famoso por sua cratera em constante fumaça e por oferecer vistas espetaculares do nascer do sol. A experiência de observar o amanhecer do alto do vulcão, com o céu tingido de laranja e vermelho, é algo que muitos consideram mágico. Além disso, a área ao redor do Monte Bromo é caracterizada por um vasto mar de areia, conhecido como Segara Wedi, que contribui para a aparência única e surreal do local. Este mar de areia é sagrado para a comunidade Tengger.
que realiza a cerimônia anual de Yadnya Caçada, lançando oferendas na cratera do vulcão em agradecimento aos deuses. O Monte Bromo, apesar de ser menor em comparação a outros vulcões na Indonésia, continua a ser um dos mais ativos. Suas erupções frequentes, embora geralmente moderadas, servem como um lembrete constante do poder da natureza e da força geológica que molda a ilha de Java. Para aqueles que buscam aventura e um vislumbre do poder bruto da Terra, uma visita ao Monte Bromo é uma experiência inesquecível, combinando beleza natural, cultura local e uma emocionante proximidade com a atividade vulcânica. Chegando em Komodo, podemos avistar o maior lagarto do mundo, uma criatura fascinante e temível. Com sua aparência pré-histórica e habilidades de caça impressionantes, ele é um símbolo da vida selvagem exótica da Indonésia. Os dragões de Komodo podem crescer até 3 metros de comprimento e pesar até 90 quilos, com alguns indivíduos excepcionais chegando a pesar até 150 quilos. Eles possuem uma pele escamosa de cor marrom acinzentada, garras afiadas e uma cauda longa e musculosa. Seu olfato é extremamente sensível. Ele usa sua língua bifurcada para detectar partículas no ar, permitindo-lhe localizar carniça a até 9 quilômetros de distância. Um dos aspectos mais fascinantes dos dragões de Komodo é sua resistência a bactérias. Suas presas são muitas vezes contaminadas com bactérias perigosas, mas os dragões possuem um sistema imunológico extremamente forte que os protege de infecções. Esses animais podem viver até 30 anos na natureza, o que é relativamente longo para um lagarto. Apesar de serem principalmente terrestres, dragões de Komodo são excelentes nadadores e podem cruzar longas distâncias de água para se deslocar entre ilhas. Na ilha, o Komodo National Park abriga centenas destes animais. Aqui, eles podem crescer e se reproduzir em segurança. Seu papel no ecossistema, suas habilidades sensoriais e comportamentos adaptativos são apenas algumas das razões pelas quais este gigante pré-histórico
continua a cativar cientistas e entusiastas da vida selvagem em todo o mundo. O dragão de Komodo é uma maravilha evolutiva, cheio de características únicas e fascinantes que o tornam um dos animais mais intrigantes do planeta. Este documentário busca trazer uma imagem mais amigável destes animais, quebrando assim este estereótipo de serem somente ferozes e temidos, ressaltando sua importância para a biodiversidade desta ilha. Chegamos a Papua Ocidental, uma das regiões mais fascinantes da Indonésia. Aqui, entre mais de 1.500 pequenas ilhas, ilhotas e cais, encontra-se um verdadeiro paraíso subaquático. Raja Ampat, ou Quatro Reis. Este local é amplamente reconhecido como o melhor destino para mergulho em todo o arquipélago indonésio. As águas cristalinas de Raja Ampat abrigam uma biodiversidade marinha excepcional, tornando-se um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta. Com mais de 1.500 espécies de peixes, 600 espécies de corais e inúmeras espécies de moluscos, cada mergulho aqui é uma nova aventura. Podemos observar nestas águas o tubarão-baleia, o maior peixe existente no planeta, um verdadeiro gigante dos oceanos. Apesar de seu tamanho imenso, ele é conhecido por sua natureza dócil e pacífica, sendo uma das criaturas marinhas mais fascinantes e admiradas por mergulhadores e cientistas. Estes gigantes dos mares podem atingir impressionantes 12 metros de comprimento em média, embora alguns indivíduos possam crescer ainda mais, chegando a mais de 18 metros, e pesar até 21 toneladas. Possuem uma coloração cinza azulada, com um padrão característico de manchas brancas e listras que é único para cada indivíduo, semelhante a uma impressão digital. A boca é enorme e pode abrir até 1,5 metro de largura. Apesar de seu tamanho colossal, o tubarão-baleia se alimenta principalmente de plâncton,
pequenos peixes e crustáceos. Ele é um alimentador por filtração, nadando com a boca aberta para capturar grandes volumes de água que são filtrados através de suas brânquias. Eles habitam águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, preferindo águas quentes e ricas em alimentos. São frequentemente encontrados em áreas costeiras ricas em nutrientes, como recifes de coral e ilhas oceânicas. O tubarão-baleia, com sua imponente presença e comportamento pacífico, é um símbolo da majestade, força e imensidão dos oceanos. Conhecida como arraia-jamanta ou manta gigante, esta é mais uma criatura majestosa e fascinante dos oceanos. Com sua envergadura impressionante, podendo chegar até 7 metros, embora a média seja entre 4 e 5 metros. Elas pesam aproximadamente 1.300 quilos, mas com seus movimentos leves e graciosos, ela parece voar sob as águas. Similar ao tubarão-baleia, ela se alimenta de plâncton, pequenos peixes e crustáceos. Ao nadar, abre a boca para permitir que a água passe através de suas brânquias, onde o alimento é retido. As arraias-jamanta desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, controlando as populações de plâncton e pequenos organismos, o que ajuda a manter o equilíbrio ecológico. Elas também servem como indicadores da saúde ambiental marinha. Devido à sua natureza dócil e comportamento curioso, as arraias-jamantas são populares no ecoturismo marinho, atraindo mergulhadores e turistas de todo o mundo. Esta é a tartaruga de pente, também conhecida como tartaruga de Carrey. É uma das espécies de tartarugas marinhas mais fascinantes e ameaçadas do mundo. Com sua bela carapaça e hábitos migratórios, ela desempenha um papel vital nos ecossistemas marinhos. As tartarugas de pente são relativamente pequenas em comparação com outras tartarugas marinhas, medindo entre 60 e 90 centímetros de comprimento e pesando de 40 a 60 quilos. Sua carapaça é distinta, com escamas sobrepostas que formam um padrão serrilhado. A coloração varia do âmbar ao marrom, com manchas que podem incluir tons de amarelo, laranja e preto, tornando-a uma das tartarugas marinhas mais bonitas. As tartarugas de pente são encontradas em águas tropicais e subtropicais ao redor do mundo, incluindo os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Elas são especialmente comuns em recifes de coral.
Sua dieta é predominantemente composta por esponjas marinhas. Elas também se alimentam de anêmonas, medusas, moluscos e algas. A perda de habitat devido ao desenvolvimento costeiro, a captura acidental em redes de pesca, a coleta ilegal de ovos e a poluição marinha estão contribuindo para a diminuição desta espécie em todo o mundo. Atualmente, a tartaruga de pente está listada como criticamente ameaçada pela lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. A tartaruga de pente é uma espécie emblemática que representa a rica biodiversidade dos oceanos, destacando-se pela sua beleza única e desempenhando um papel crucial na saúde dos recifes de coral. A sua preservação é fundamental para manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Raja Ampat não é apenas um destino de mergulho, mas um espetáculo natural, onde a rica biodiversidade se combina com paisagens subaquáticas deslumbrantes. Se você busca a aventura e a oportunidade de explorar um dos ecossistemas mais diversificados do mundo, Raja Ampat é o lugar ideal. Sulawesi, também chamada de Celebes, é mais uma joia do arquipélago indonésio. Assim como em outras milhares de ilhas deste rico país, Sulawesi abriga espécies de animais únicos e ainda pouco conhecidos. O Tarsius, também conhecido como tarsier, é um dos animais mais fascinantes e enigmáticos da natureza. Estes pequenos primatas noturnos são um verdadeiro ícone da biodiversidade única da região. O Tarsius é facilmente reconhecível por seus olhos grandes, que são desproporcionalmente grandes em comparação ao tamanho do seu corpo. Estes olhos enormes fornecem uma visão noturna excepcional. Além dos olhos, o Tarsius possui dedos longos e finos com almofadas adesivas nas pontas, que permitem uma aderência segura nos galhos das árvores. Seu corpo é pequeno e leve, medindo entre 9 a 16 centímetros de comprimento, com uma cauda que pode ser 2 vezes o comprimento do corpo. Os társios são exclusivamente noturnos, saindo para caçar durante a noite.
Eles se alimentam principalmente de insetos, mas também caçam pequenos vertebrados como pássaros, lagartos e morcegos. A dieta carnívora do Társius é incomum entre os primatas, destacando sua posição única na árvore evolutiva. Os társios são encontrados principalmente nas florestas tropicais densas de Sulawesi. Eles preferem viver nas copas das árvores, onde constroem seus ninhos em buracos de árvores ou em densa vegetação. Este habitat arbóreo oferece proteção contra predadores e acesso a uma abundância de presas. Além dos olhos grandes e dos dedos alongados, os tarsius possuem várias adaptações exclusivas que os tornam predadores eficazes. Sua capacidade de rotação da cabeça, quase 180 graus em cada direção, permite que monitorem o ambiente em busca de presas e predadores sem mover o corpo, mantendo-se disfarçados. O Társius é uma maravilha da adaptação evolutiva, um caçador noturno eficiente, com características físicas e comportamentais que o tornam único entre os primatas. Sua presença em Sulawesi não só enriquece a biodiversidade da ilha, mas também ressalta a riqueza natural de todo o planeta. Sulawesi é um tesouro de biodiversidade, oferecendo um vislumbre fascinante da sua rica fauna. Espécies como a babirusa ou porco-cervo, um mamífero incomum que possui caninos longos e curvados projetados para fora de sua boca, dando-lhe uma aparência assustadora. Ou um búfalo anão, chamado de anoa, que é o menor dos búfalos do mundo, exclusivo de Sulawesi. São tímidos e raramente vistos, preferindo habitats densamente florestados, onde se alimentam de folhas, frutas e vegetação aquática. Aves vibrantes e únicas como o loriqueit e o maleu, mamíferos, primatas, animais extraordinários. Sulawesi é sem dúvida uma terra abençoada e um tesouro que merece respeito e admiração de todos nós. Kalimantan. A parte indonésia da ilha de Bornéu é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da vida selvagem. Esta vasta região é conhecida por suas densas florestas tropicais, rios sinuosos e uma incrível diversidade de animais. Aqui também podemos encontrar o gracioso orangotango, maior e mais forte que o seu primo de Sumatra. Mas entre os muitos tesouros naturais de Kalimantan, vamos destacar duas espécies icônicas. Uma delas é o macaco narigudo. Também conhecido como proboscis, é um dos primatas mais distintivos de Kalimantan. Este macaco é facilmente reconhecido por seu nariz grande e protuberante, especialmente pronunciado nos machos, que utilizam este traço como um símbolo de status e atração para as fêmeas. Além de seu nariz único, o macaco narigudo tem uma barriga volumosa, adaptada para a digestão de uma dieta rica em folhas e frutas.
Esses primatas vivem em grupos que podem variar de pequenos bandos familiares a grandes agregações de até 60 indivíduos. Eles habitam principalmente as florestas de mangue e as zonas ribeirinhas, onde são frequentemente vistos pulando de árvore em árvore ou nadando habilmente nos rios. O leopardo nebuloso é outra joia da fauna de Kalimantan. Este felino é conhecido por sua pelagem distintiva, marcada por grandes manchas que se assemelham a nuvens, o que lhe confere uma excelente camuflagem nas florestas densas. Embora seja um predador impressionante, o leopardo nebuloso é bastante esquivo e raramente visto pelos humanos. Este comportamento, juntamente com a destruição do seu habitat natural, torna difícil estudar e proteger esta espécie. No entanto, esforços contínuos de pesquisa e conservação estão em andamento para garantir que o leopardo nebuloso possa continuar a prosperar nas florestas de Kalimantan. Ao longo desta jornada, testemunhamos a força bruta e a beleza indomável da Indonésia, um país onde a terra pulsa com a energia dos vulcões e onde a natureza vive em um equilíbrio dramático e instável. Entre os gigantes adormecidos, o Monte Merapi se ergue imponente, um dos vulcões mais ativos do mundo. Sua presença constante é um lembrete da força incontrolável que molda este arquipélago. No leste de Java, o Monte Bromo atrai visitantes com suas paisagens únicas e a promessa de aventuras inesquecíveis. Seu majestoso perfil se destaca contra o horizonte, cativando todos que se aproximam. Em Lombok, o Monte Rinjani domina o cenário com sua grandiosidade. A caldeira do vulcão e o sereno lago Segara Anak são testemunhos da beleza que surge das cinzas. Na Ilha de Flores, o vulcão Kelimutu nos encanta com suas crateras de lagos coloridos, cada um com uma tonalidade única que muda periodicamente. Um fenômeno natural e mais um dos mistérios cativantes da Indonésia. E então, Bali. Conhecida como a Ilha dos Deuses, Bali é um paraíso de praias douradas, campos verdejantes e uma cultura rica e vibrante. Aqui, o turismo floresce, atraindo pessoas de todo o mundo para experimentar a harmonia e a serenidade que esta ilha oferece. Um lugar onde cada pôr do sol é uma obra de arte e cada amanhecer é uma promessa de novos descobrimentos. Mas a verdadeira essência da Indonésia é encontrada em seu povo e principalmente em sua natureza, uma força poderosa e imprevisível que nos lembra da fragilidade
e da grandiosidade do nosso planeta. A natureza aqui vive em um delicado equilíbrio, uma dança contínua entre criação e destruição, beleza e brutalidade. É essa dualidade que torna a Indonésia tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão intrigante. Com gratidão e admiração pela natureza, encerramos esta viagem por um dos lugares mais extraordinários da Terra. Que a força e a beleza da Indonésia continuem a nos inspirar e a nos lembrar da importância de proteger nosso planeta.